Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos saudáveis aí e prontos para mais uma jornada aí. Hoje vocês podem reparar, estou num cenário um pouquinho diferente. Costumo gravar as aulas no quarto, mas hoje, no quarto não, no escritório, mas hoje estou gravando na sala, para dar uma modificada aí. Acho que fica mais iluminado. Enfim, vamos prosseguir então com a análise das causas de desfazimento da locação que ensejam a propositura de ações de despejo por parte do locador do imóvel. Nós terminamos na última aula que antecedeu a prova, analisando a última causa de desfazimento da locação prevista pelo artigo 9º da Lei de Locações. Nós examinamos o artigo 9º, inciso 4, que é aquele artigo que prevê a possibilidade de rescisão do contrato a pedido do locador quando o imóvel necessitar de reparos urgentes determinados pelo poder público. Agora nós vamos passar a examinar os artigos 10 e 11 da Lei de Locações, da Lei 8.245 de 91, que também tratam de uma das causas de desfazimento da locação que ensejam também a propositura de ação de despejo pelo locador. Como vocês podem ver, nós estamos analisando as diversas causas de pedir que poderão sustentar uma ação de despejo promovida pelo locador em face do locatário de determinado imóvel. Bem, os artigos 10 e 11 do Código da Lei de Locações, eles tratam basicamente da transmissibilidade da relação locatícia, do contrato de locação. O artigo 10 estabelece que, morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros. Ou seja, em princípio, a morte do locador não vai operar a extinção do contrato. Isso torna o contrato de locação um contrato impessoal, ou seja, não personalíssimo. Vocês imagino, estudaram lá no terceiro ano as diversas classificações de contrato e talvez se recordem que uma delas divide os contratos em contratos personalíssimos e contratos impessoais. Qual a diferença dos contratos personalíssimos para os impessoais? Nos personalíssimos, as qualidades pessoais do agente, de uma das partes contratantes, é decisiva, constitui um elemento essencial para a própria celebração da avença. São contratos em que o elemento confiança prepondera. Você celebra o contrato porque a outra parte é aquela determinada pessoa que tem qualidades especiais e que te levam a confiar nela e celebrar o contrato. É o que ocorre, por exemplo, no contrato de mandato. Quando você constitui um advogado, evidentemente que os predicados profissionais, o currículo desse profissional, o conhecimento que você tem a respeito das causas que ele já patrocinou, dos resultados que ele já obteve, são elementos, constituem elementos fundamentais para você optar pela contratação desse advogado. As qualidades pessoais da parte são decisivas para que o contrato seja celebrado. Isso não ocorre, por exemplo, no contrato de locação. Tanto não ocorre que o contrato é transmissível. Se morre o locador, outras pessoas podem assumir o posto do locador na relação contratual, mesmo que o locador não as conheça, nunca tenha tratado com elas. Nos contratos personalíssimos, quando uma das partes morre, isso implica automaticamente a extinção da própria avença.
Porque se é uma contratação que é feita levando-se em consideração especialmente a confiança, a qualidade da outra parte, não é razoável que aquele contratante sobrevivente tenha que suportar uma pessoa no lugar daquela em quem ele confiou e aquela cujas qualidades o fez optar por celebrar a avença. Ok? Então, o contrato de locação é um contrato impessoal. Pode haver transmissão das obrigações da relação contratual para pessoas distintas do locatário original. E o artigo 11 diz o seguinte: morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. 1. Nas locações com finalidade residencial, que é a que nos interessa nesse momento, o cônjuge sobrevivente ou companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que vivam na dependência econômica do de cujos, desde que não residentes no imóvel. Então, numa locação residencial, morrendo o locador, opera-se automaticamente a subrogação dos seus direitos e obrigações em favor do cônjuge ou companheiro, caso o locador seja casado ou viva em união, caso o locatário seja casado ou viva em união estável, herdeiros necessários, ou seja, os filhos e, na ausência de filhos, os ascendentes, e, não havendo herdeiros necessários, as pessoas que vivam sob dependência econômica do de cujos. Ou seja, morrendo o locatário, se ele é casado, tem filhos, ascendentes ou pessoas que vivam sob a sua dependência econômica, essas pessoas assumirão o seu posto na relação contratual. Agora, observem, existe uma ordem. Se ele for casado, quem assume o posto é o companheiro ou cônjuge. Se for casado, o cônjuge. Se viver em união estável, o companheiro. Não é casado nem vive em união estável? Herdeiros necessários. Prioritariamente os descendentes, não havendo descendentes, ascendentes. Não há cônjuge, companheiro, herdeiros necessários, mas existe uma pessoa que vivia sob dependência econômica do falecido junto com ele no imóvel, essa pessoa pode assumir a locação. Não havendo nenhuma dessas pessoas, vamos imaginar o cidadão locatário residia com um irmão, ou com um irmão não, com um amigo, né, no imóvel. Eles dividiam até o aluguel, mas o responsável pela locação, quem assinou o contrato, era o falecido. Esse amigo não vivia sob dependência econômica do falecido. Nesse caso, de não ter cônjuge, companheiro, herdeiro necessário, ou mesmo pessoa que vivia sob a dependência econômica do falecido, o locador terá direito de rescindir a locação. Vejam, a possibilidade de rescisão da locação nesse caso de falecimento do locatário e ausência de uma daquelas pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 11 ocorre porque o locador não pode ser obrigado a tolerar pessoas estranhas ao contexto familiar mais próximo do locatário no seu imóvel e mais, ocupando a posição do falecido na relação contratual.
É evidente que se a intenção aqui foi proteger a família e aquelas pessoas que vivem efetivamente ou viviam efetivamente sob a dependência econômica do falecido. Imaginem, o sujeito morre e a família, a mulher e os filhos podem ser a qualquer momento obrigados a deixar o imóvel, podem ser despejados a qualquer momento. O legislador entendeu que isso não seria razoável e muito menos justo com aquelas pessoas que viviam com o locatário no imóvel e que muito provavelmente dele dependiam. Não basta perder uma pessoa amada, pessoa querida, ainda poderiam ser submetidos de repente a uma rescisão de locação, um despejo, né? Agora, quando quem fica no imóvel, quando quem permanece no imóvel após o falecimento do locatário é alguém que não tem relação familiar, de parentesco, nem vive sob dependência econômica do falecido, o legislador entendeu que não é razoável que o locador tenha que suportar a presença dessa pessoa ocupando o imóvel, caso não deseje. Evidentemente que, nessa hipótese, nesse exemplo que eu dei do amigo do falecido locatário que permaneceu no imóvel, é possível esse amigo que permaneceu no imóvel procurar o locador e dizer: olha, agora com o falecimento do fulano, que era o locatário, eu morava aqui no imóvel com ele, sou amigo dele, era amigo dele, mas eu tenho interesse em continuar. Vamos renovar a locação agora comigo figurando como locatário? Se o locador falar: ok, tudo bem, você, ao que tu indica, é uma pessoa idônea, eu não vou ter nenhum prejuízo, nós fazemos um novo contrato, nós novamos o contrato de locação, fazemos uma substituição, um dos polos da relação locatícia, sem problema nenhum. Agora, se o locador não quiser, independentemente da idoneidade ou não do locatário, ele tem esse direito por lei. Ele tem o direito de promover uma ação de despejo fundada na morte do locatário e a permanência subsequente de uma pessoa que não fazia parte do círculo mais íntimo dele, nem vivia sob dependência do decujus. Tá certo? Então, aqui é possível também a propositura de uma ação de despejo com esse fundamento. Depois nós vamos falar da locação empresarial e vamos voltar a tratar desse artigo 11, mas no inciso 2. Também nós temos como fundamento para uma ação de despejo a questão da separação, judicial ou do divórcio. O artigo 12 diz que, em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Então, em princípio, não vai haver possibilidade de rescisão da locação quando o locatário se divorciar, dissolver a união estável com o cônjuge ou companheiro e na dissolução ou no divórcio ficar decidido que o ex-companheiro ou o cônjuge permaneçam residindo no imóvel. Então imagine a situação: o sujeito celebrou um contrato de locação em nome dele apenas, depois acabou conhecendo uma moça, estabeleceu uma união estável, só que depois de algum tempo eles resolvem dissolver essa união estável. E no acordo de dissolução, convenciona-se que a companheira vai permanecer no imóvel. A permanência da companheira no imóvel não opera a rescisão da locação. O fundamento é o mesmo do artigo 11. Continua no imóvel ocupando uma pessoa próxima do locatário, que não poderia ser penalizada tão gravemente já no momento de fragilidade depois de uma dissolução de união. Nós já voltamos a falar sobre o tema.